Atos 15, do versículo 1 ao versículo de número 5. Irmãos, nós estamos aqui na metade praticamente do livro de Atos, está certo? Essa é digamos assim, a metade, né? Porque a metade do livro de Atos é registrada por Lucas aqui no Concílio de Jerusalém. Então, os estudiosos olham para esse concílio como se fosse esse divisor de águas, né? A primeira parte do livro de Atos antes do concílio, a segunda parte do livro de Atos após o concílio de Jerusalém. Então, vamos atentar aqui, Atos capítulo 15, veja o que diz a palavra de Deus. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua Santa Palavra e Te pedimos nesse momento, Deus, fala conosco por intermédio da Tua Palavra. Que a Tua Palavra não traga apenas instrução para a nossa mente, mas traga também, Senhor Deus, vida para o nosso coração, para a nossa alma, para vivermos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Vivermos na igreja de acordo com a Tua vontade. Vivermos neste mundo de acordo com a Tua vontade. Que a Tua Palavra gere em nós prática, vida santa, consagrada diante do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não sei se você já ouviu alguém falar que nenhuma igreja ela é perfeita. Já ouviu alguém falar isso? Alguém conversar com você sobre isso? Nenhuma igreja é perfeita. E de fato, irmãos, nenhuma igreja é perfeita. A igreja neste mundo, ela é uma igreja formada por pecadores, pecadores redimidos pelo sangue de Cristo, sim, mas ainda sim pecadores, pessoas falhas que podem errar, que podem pecar, não apenas que podem, mas que certamente irão, porque ainda existe essa natureza pecaminosa. Lembrando sempre que o pecado, o erro, a transgressão na vida de um cristão é um acidente de percurso. O cristão ele não é escravizado ao pecado, mas vai acontecer erros, vão acontecer erros. E isso faz parte da vida também cristã, como um acidente de percurso, não como uma constante prática, porque o cristão ele não é escravo do pecado. E aqui, irmãos, nós percebemos uma igreja formada por pecadores, mas uma igreja que é uma igreja formada por pecadores, mas uma igreja que apresenta também as suas imperfeições. Interessante que no relato de Lucas, aqui no livro de Atos, ele vem falando sobre o avanço do Evangelho, como Deus então está apresentando a sua igreja nesse grande progresso do avanço do Evangelho, desde Judéia até Samaria. A partir de Atos capítulo 3, então Barnabé e Paulo, eles são enviados para pregar o Evangelho entre os gentios. Eles então terminam a primeira viagem missionária, e antes mesmo do apóstolo Paulo seguir o curso de sua segunda viagem missionária, antes mesmo de o evangelista Lucas apresentar a segunda viagem missionária, Lucas apresenta aqui, irmãos, uma questão, uma dificuldade, um problema que começa ali na igreja
feito, diz o texto, conforme diz o texto, Atos 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, nada podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Ou seja, nós percebemos que houve ali uma discussão, houve ali uma contenda. Alguns irmãos da Judéia subiram para a igreja de Antioquia e ali, irmãos, estavam ensinando um falso ensino, dizendo que os cristãos gentios deveriam se submeter às leis cerimoniais, cívicas do judaísmo. Então Paulo e Barnabé se opõem a esse ensinamento, e há então uma grande discussão, uma grande contenda, e a gente percebe que nessa igreja ali, a Antioquia da Síria, essa igreja missionária, essa igreja que enviou Paulo e Barnabé para a região da Ásia Menor, essa igreja que é mãe da igreja em Icônio, Derbe, Listra, essa igreja também passa por um problema aqui, um problema de contenda, de discussão aqui entre esses irmãos. O texto diz: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Antes de Lucas, portanto, apresentar a segunda viagem missionária, ele apresenta essa questão, essa contenda, a resolução dessa contenda, a resolução desse conflito, a solução, o posicionamento firme da igreja e a resolução desse conflito, que é enviada para todas as igrejas. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 15. Todo o capítulo 15 é justamente essa questão. Capítulo 15, portanto, Lucas apresenta o surgimento e encaminhamento do problema para a igreja, pela igreja de Antioquia. É o texto que lemos. Ele apresenta, a partir do versículo 6, o exame da questão pelos apóstolos e presbíteros da igreja de Jerusalém. Ele apresenta a carta endereçada às igrejas gentílicas, contendo a decisão apostólica para o problema, a partir do versículo 30 de Atos 15. E ele apresenta, a partir do versículo 36 de Atos 15, a retomada das atividades missionárias de apóstolo Paulo e Barnabé, agora separados devido à desavença, né, que tiveram em relação a João Marcos, que tinha desistido da primeira viagem missionária. Uma grande questão, irmãos, aqui é que Lucas apresenta um problema, a resolução desse problema, que dá surgimento e consolidação a esse concílio, e como esse concílio que acontece em Jerusalém envia a decisão para todas as igrejas também gentílicas. Então, Lucas, irmãos, ele tem um objetivo: tratar sobre esse assunto que é muito importante para o leitor, é muito importante para as nossas vidas. Antes dele apresentar a segunda viagem missionária, ele apresenta como a igreja resolveu os seus problemas internos, como o concílio de Jerusalém foi importante para a saúde espiritual e doutrinária daquela igreja, e como a decisão dos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, como essa decisão foi enviada para as demais igrejas, apresentando uma federação de igrejas ali em Jerusalém, Judéia, e ali nas regiões de Antioquia e também da Ásia Menor, as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo e Barnabé. Então, se Lucas trata sobre esse assunto, é porque ele está aqui apresentando um assunto importante para nós, um assunto relevante, um assunto inspirado para nós. A questão discutida em Atos 15 é tão importante que Paulo dedica praticamente toda a carta aos Gálatas para tratar do assunto, porque a primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Gálatas, trata especificamente desse assunto que o concílio de Jerusalém resolve em Atos capítulo 15. Eu não vou me deter especificamente ao assunto, porque o assunto ele é debatido no próprio concílio em Antioquia a partir do versículo 6, mas eu gostaria de me deter à primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 5, que foi como a igreja de Antioquia, e especificamente Paulo e Barnabé, como eles lideram, como eles trataram esse conflito, esse problema. E eu gostaria, portanto, de apresentar isso para os irmãos com o seguinte tema: resoluções de conflitos.
Como é que a gente, irmãos, resolve conflito? Como é que a gente resolve conflito dentro da igreja? E os princípios apresentados também servem para a nossa vida. Como é que a gente resolve conflito na família, no trabalho, nos nossos relacionamentos, tendo como base o fundamento aqui desses conflitos que foram aqui resolvidos e tratados dentro, internamente, daquela igreja. Antes da gente apresentar as lições, eu gostaria de fazer um parâmetro aqui. Primeiramente, Lucas trata do surgimento da controvérsia. Vamos ler, irmãos, todos juntos o versículo 1, em uma só voz? Vamos lá? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, o surgimento da controvérsia acontece diante dos irmãos ali da igreja de Antioquia, por parte dos irmãos que vieram da Judéia, que estavam ensinando que os crentes deveriam voltar para as leis cerimoniais e cívicas de Moisés, que os cristãos deveriam se submeter à circuncisão, que era um ato cívico e cerimonial da lei de Moisés para aqueles que deveriam fazer parte do povo judaico. No entanto, a igreja de Antioquia era uma igreja gentílica, não tinha cultura judaica, não tinha, muitos ali eram gentios, gregos, não eram judeus cristãos, e mais que isso, muitas igrejas que foram plantadas pelo apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, na cidade de Listra, Derbe, Cônima, Antioquia da Pisídia, eram igrejas gentílicas, ou seja, a membresia daqueles crentes, daquelas igrejas, era uma membresia de gregos, eles não faziam parte da cultura judaica. Aí chegam então os crentes de uma cultura judaica, dizendo para os crentes da cultura grega, que eles deveriam se tornar primeiramente judeus, antes de serem cristãos. Mais que isso, eles estavam dizendo que a salvação não era simplesmente pela fé em Cristo, mas que eles deveriam circuncidar-se, eles deveriam se submeter às cerimônias judaicas. Perceba, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eles estavam dizendo que a salvação não era simplesmente pela fé em Cristo, mas também pelos costumes judaicos apresentados pela lei de Moisés. Então, o surgimento da controvérsia vem desses termos. Na realidade, o problema, irmãos, não começou aqui. Devemos lembrar que o batismo de Cornélio, em Atos 10, na sua casa, anos antes, havia provocado reação entre os crentes de Jerusalém, sendo necessário Pedro se explicar por haver entrado na casa do centurião gentio e comido com ele. Não sei se os irmãos estão lembrados, em Atos 11, 17, diz a palavra que Pedro foi para a casa de Cornélio, um centurião gentílico, e quando ele volta então para Jerusalém, os crentes judeus de Jerusalém questionam Pedro, dizendo: você comeu com o impuro, com o incircunciso? No entanto, Pedro explica, os ânimos são ali acalmados, né? Pedro então apresenta a verdade e essa questão passa. Mas essa questão agora retorna agora, quando esses crentes estão ali em Antioquia, na igreja em Antioquia, dizendo: vocês devem submeter ao costume de Moisés, se submetam à circuncisão, porque somente assim vocês serão salvos. Meus irmãos, nós percebemos aqui que essa controvérsia, ela acontece por causa desse falso ensino, dizendo que os crentes não deveriam ser apenas crentes no Senhor, mas crentes nessas leis cerimoniais que foram abolidas no sacrifício de Cristo. Eles estavam dizendo sim, é fé em Jesus, sim, não negavam isso, mas era fé em Jesus e mais alguma coisa, era fé em Jesus e mais um legalismo da lei. Cristo não era suficiente para a salvação, era Cristo e mais alguma coisa. Nós percebemos, irmãos, até mesmo Paulo escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele vai
exortar Pedro, porque Pedro se comportava para com os judeus de um modo e para com os gentios de outro modo. E aí o apóstolo Pedro vai até mesmo ser confrontado pelo apóstolo Paulo dizendo para ele: você não come com os gentios quando os judeus estão aqui, os crentes judeus, porque os crentes judeus pensam que comer as comidas impuras dos gentios é um pecado, e essas questões de comida também são questões voltadas para as leis cívicas de Israel, e que então aquele que não cumpre essas leis estaria perdendo a sua salvação, não era salvo. E aí Paulo vai repreender Pedro dizendo isso: a salvação não é por essas leis, não é por essas questões externas, mas é unicamente pela fé em Cristo, e que ele deveria ser o mesmo, tanto para os judeus crentes como para os gentios crentes. A segunda questão, meus irmãos, é o encaminhamento da questão, porque perceba, há uma grande desavença, discussão. Versículo 2 diz o texto, olha aí para a sua Bíblia: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Ou seja, meus irmãos, há aqui uma lição, né? Um direcionamento. Eles encaminham essa questão para os apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Já que as coisas não estão sendo resolvidas aqui entre nós, então vamos procurar os presbíteros e apóstolos de Jerusalém, e vamos também perguntar o que eles entendem sobre essa questão. Vamos encaminhar essa questão para eles. Perceba que Paulo e Barnabé estão com grande dificuldade contra esses irmãos cristãos, judeus, que estavam ensinando esse falso ensino, porque o texto diz: contenda e não pequena discussão com eles. Há um autor comentando esse texto que diz o seguinte: foi mais fácil fazer um gentio crente do que um judeu superar o falso ensino farisaico. Ele diz: foi mais fácil transformar um gentio em um crente do que um judeu superar o falso ensino farisaico. Porque Paulo falando, Barnabé falando, e eles estavam ali remoendo, não submetiam ao ensino da graça. Eles não estavam abandonando esse falso ensino farisaico de salvação pela lei de Moisés, de salvação pelas obras. Paulo teve mais facilidade de pregar o evangelho para os gentios, e dos gentios que não criam no Antigo Testamento, que não tinham esse contato com a lei de Deus, foi mais fácil desse gentio ser transformado pela pregação do evangelho e se tornar o crente, do que esse judeu abandonar esse falso ensino farisaico de salvação pelas obras. E é exatamente isso que a gente vê muito nos nossos dias. É mais fácil a gente pregar o evangelho para alguém que ainda não teve contato com o evangelho, do que ensinar um cristão, por exemplo, com práticas e pensamentos e doutrinas falsas, para ele abandonar essas falsas doutrinas e caminhar no evangelho da graça. É mais fácil você plantar do que você revitalizar. É mais fácil você tratar um novo convertido do que você tratar um crente de anos. É mais fácil você tratar alguém que está ali novo na fé do que você tratar um velho na fé, cheio de heresia, cheio de erros teológicos e doutrinários, mas que não abre mão desses erros por causa de uma tradição, por causa de anos de cristianismo, ou por causa de uma religião, de religiosidade. Será que você já enfrentou isso no seu dia a dia, nas suas conversas? Não é mais fácil isso acontecer? Meus irmãos, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade com esses antigos da igreja, tiveram dificuldade com esses religiosos legalistas que não estavam abrindo mão desses ensinos farisaicos de salvação
pelas obras? Dificuldade. Isso, claro, não é genérico. Não estou aqui dizendo que todo crente antigo é como um crente deste, que traz dificuldade para os líderes e pastores. Não é algo generalizado. Mas, irmãos, é uma lição aqui que nós precisamos atentar até mesmo para a nossa vida, porque à medida que a gente vai crescendo na fé, caminhando na fé, a gente pode correr o risco de pensar que sabemos de tudo, e não abrirmos mão, muitas vezes, de falsos ensinos que temos tido como verdadeiros na nossa consciência, para viver, de fato, o verdadeiro ensino. Nós precisamos, irmãos, entender que devemos ter uma postura de humildade e procurar ser sempre um bom aluno na escola da fé. Amém? É isso que nós precisamos ser, humildes, abertos para entender as verdades fidedignas da palavra de Deus e recebê-las como palavra do Senhor. Há, portanto, esse encaminhamento da questão. A decisão da igreja de Antioquia deve servir de modelo para a solução de controvérsias eclesiásticas que extrapolam o âmbito de congregações locais. Ou seja, não era apenas uma questão da igreja de Antioquia. Crentes da igreja da Judéia estavam lidando contra a igreja de Antioquia nessa questão. Então não era apenas uma igreja local, mas havia a igreja local de Antioquia, as igrejas locais da Ásia Menor que foram plantadas pela igreja mãe de Antioquia, as igrejas da Judéia. Então essas questões que envolviam outras igrejas, elas foram resolvidas em um concílio maior, apresentado aqui pelo concílio de Jerusalém, que estava sendo representado não apenas pelos representantes da igreja de Jerusalém, mas também pelos representantes da igreja de Antioquia, através das pessoas de Paulo e Barnabé. A terceira questão, meus irmãos, está aí no versículo 3 em diante, que é a reação, ou melhor, as reações iniciais em Jerusalém. Veja o que diz o texto: enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então houve essa primeira reação da alegria daqueles irmãos ali na Fenícia e Samaria. Eles estão indo para Jerusalém. Alguns da igreja de Antioquia acompanharam Paulo e Barnabé até certo ponto. Depois eles foram para Jerusalém. Versículo 4: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Então a gente tem outra reação boa aqui, ou seja, a liderança da igreja de Jerusalém recebeu bem, Paulo e Barnabé, líderes da igreja de Antioquia. Então Paulo foi recebido muito bem pelo apóstolo Pedro, por Tiago, e diz aqui, irmãos, que é uma fraternidade, não apenas dos apóstolos, mas também dos presbíteros. E diz no versículo 4: e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Houve a possibilidade deles testemunharem, falarem da parte de Deus o que Deus havia feito. Agora perceba o que diz o versículo 5, vamos ler juntos. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. A gente tem aqui, irmãos, uma outra reação, uma reação muito pessimista. Ao invés deles celebrarem, se alegrarem com o avanço do reino de Deus ali na Ásia Menor, Paulo e Barnabé plantaram muitas igrejas. Cidade de Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Chipre e tantas outras igrejas foram plantadas naquela região. Diz o texto que então esses da seita dos fariseus que haviam crido, ou seja, eles eram crentes no Senhor Jesus, mas eram oriundos dessa seita, do farisaísmo. Essa seita que Paulo também era oriunda, Paulo era um fariseu também, convertido a Cristo, mas ele era também dessa seita. E diz então que alguns dessa seita estavam falando: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei
não é, de Moisés. Ou seja, eles estavam em sintonia com aquele grupo de irmãos que estavam ali em Antioquia, que saíram da Judéia e foram para Antioquia dizendo: é necessário circuncidá-los para que eles possam ser salvos. Essa foi a reação desses homens legalistas. A exigência, portanto, não era simplesmente na circuncisão, mas na observância das leis cerimoniais e civis do Antigo Testamento. É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ela questionava a doutrina da justificação pela fé somente e sugeria que o caminho da salvação envolvia alguns ritos ou cerimônias extras em adição à fé em Jesus Cristo. Isso, irmãos, era muito contrário à pregação do apóstolo Paulo em sua primeira viagem missionária, porque a gente vai ver, tanto no capítulo 13 como no capítulo 14, Paulo dizendo: a salvação é pela graça, a justificação é pela fé, creiam em Jesus Cristo, Ele é o autor da vida, creiam em Cristo, Ele é o Deus encarnado que criou todas as coisas, e somente nele há salvação. Devemos obedecer à lei de Deus, devemos, mas a obediência à lei de Deus é uma consequência da salvação pela fé. Eles estavam dizendo: não, Paulo, não, Barnabé, é necessário determinar que esses novos crentes sejam primeiramente judeus, sejam circuncidados, e que eles possam também cumprir as leis civis dos judeus do Antigo Testamento. Veja o peso que seria alguém que é grego, que não faz parte da cultura judaica, que creu em Jesus, tem agora que ser um judeu para ser crente. Veja o peso, o fardo que isso poderia ser. Houve reações de ânimo. Os líderes da igreja de Jerusalém, apóstolos e presbíteros, se alegraram com o testemunho de Paulo e Barnabé. Não somente eles, mas igrejas da Fenícia e Samaria se alegraram com o testemunho, mas alguns ali em Jerusalém disseram: não é bem assim, eles precisam da circuncisão para a salvação, não é somente a fé. O falso evangelho, o falso ensino. Estes estavam contendendo, estavam trazendo confusão, contenda para o meio da igreja. Os que contenderam estavam revelando apenas a religiosidade. E note, irmãos, essa contenda da parte deles revela mais sobre eles do que sobre quem eles estão contendendo, né? Quem eles estão causando a contenda, a confusão. Porque está revelando que a fé deles não está voltada e fundamentada em Cristo, mas no que eles podem fazer na lei civil do Antigo Testamento ou na lei cerimonial do Antigo Testamento. Está revelando muito sobre eles porque eles são apegados ao legalismo, ou seja, a salvação pelas observâncias da lei de Moisés. Os que contenderam estavam revelando o seu caráter de adoração aos ritos, de uma religiosidade frívola, da falta de amor, indiferença, tristeza, até mesmo no crescimento da igreja de Antioquia e do avanço do reino na Ásia Menor. Eles estavam, irmãos, tristes com a alegria dos outros. E geralmente um fariseu é assim, um religioso apenas, um homem fundamentado apenas na religiosidade, é um homem assim, que se entristece com a alegria do outro, que se entristece com o crescimento da igreja, que é obstáculo para o avanço do reino,
que não tem prazer em ver almas convertidas, pelo contrário, ele se entristece com o avanço do reino, em ver almas convertidas. Ele está preocupado mais com a tradição, preocupado mais com a sua origem farisaica, está preocupado mais com a sua própria história, com a sua própria cultura, com o seu próprio gueto, do que com o outro, com o avanço do evangelho na vida do outro, com o crescimento do Espírito na vida do outro, com o avanço do reino de Deus no coração do outro. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado apenas com questões externas, do legalismo, da religiosidade. Isso pode acontecer também nos nossos dias. Você está deixando o nosso costume. Você não é mais crente. Alguns dizem: não pode fazer isso. Está deixando de lado essa nossa tradição, mas é bíblico, é fundamento da fé, é fundamento para a salvação. Não, não. Então, por que temos que lidar com essas questões secundárias como se fossem questões centrais para a nossa fé e para a nossa salvação? Eles dizem: aquele crescimento não é um crescimento verdadeiro, aquela salvação não é verdadeira. Não se alegra não, porque eles têm que olharem, eles precisam olhar para a lei de Moisés antes de serem salvos. Infelizmente alguns fazem isso por outras questões, mas eles dizem: eles não têm a nossa tradição, eles não têm a nossa liturgia, eles não têm esses mesmos aspectos que o nosso, eles diferem disso e daquilo, e colocam, irmãos, muitas vezes questões secundárias como questões centrais, porque essa questão da circuncisão era uma questão muito secundária. Isso não era importante se a pessoa era circuncidada ou não. A grande questão é que eles estavam colocando essa questão secundária como uma questão central. Tem que fazer a circuncisão para ser salvo. E aí é o perigoso, aí é o ponto. Temos que ter tudo isso na liturgia, porque se a liturgia não tiver assim, não for dessa forma, segundo a nossa tradição, não é segundo a revelação bíblica não, é segundo a nossa tradição, não for dessa forma, não é uma liturgia bíblica, não é cristã. Se não tiver essa nomenclatura na igreja, esse termo na igreja, não é uma igreja bíblica, não é uma igreja cristã, porque a tradição vale mais que as escrituras. E alguns dizem isso. Na igreja de vocês tem bateria? Não tem bateria não. Então não é uma igreja que canta louvores a Deus, não é uma igreja fervorosa, porque uma igreja fervorosa é uma igreja que tem bateria, né? É uma igreja que pula, é uma igreja que salta, né? Alguns podem cair nesse erro de achar que questões secundárias são questões centrais para uma verdadeira espiritualidade, para uma verdadeira vida com Deus e principalmente para a salvação. Religiosos, legalistas, fariseus, que se entristecem com a alegria do outro, que se entristecem com a salvação do outro, que se entristecem com o crescimento da igreja. É isso que está acontecendo aqui, irmãos. Algumas lições. A primeira lição: não existe igreja perfeita neste mundo. O surgimento da controvérsia judaizante desses homens que estavam dizendo que a salvação era pela lei judaica, nos ensina que o pensamento de uma igreja perfeita, de uma comunidade ideal, onde todos vivem em perfeita harmonia e sem problemas, sem problema no coração, nos relacionamentos, sem problema em seus membros, essa comunidade não passa de uma ficção, porque não existe igrejas neste mundo sem problemas. Até na igreja de Antioquia, que tinha 2 bons pregadores, Paulo e Barnabé, surgiu esse problema. O que dirá, irmãos, da igreja hoje, né? Que não é comandada por esses apóstolos que eram testemunhas oculares de Cristo. Que Deus nos dê sabedoria, irmãos, para lidarmos com esses problemas,
para lidarmos com esses conflitos. Então, mas o primeiro ponto é esse. Surgiu um problema, a igreja é ruim. Não. Isso não quer dizer que a igreja é ruim. Igrejas saudáveis passam por problemas, conflitos. E olha que houve discussão. E não foi pequena, conforme diz o evangelista Lucas. No entanto, irmãos, há alguns caminhos aqui nas resoluções dos conflitos. Perceba, segunda verdade, segunda lição, existem caminhos para as resoluções dos conflitos. A passagem nos ensina como solucionar problemas internos da igreja. Se eles se envolveram num problema, esse problema, portanto, não é passado pela vista, mas esse problema ele é tratado. Paulo e Barnabé não deixam esse problema passar pela vista, não deixam esse problema passar pelas mãos. Eles não são omissos aqui. Eles identificam o problema e diz a palavra, irmãos, que eles vão tratar o problema. Primeiramente, eles vão corrigir esse falso ensino, pregando a palavra de Deus. Houve a discussão contra esse grupo em Antioquia? Houve, mas eles estavam ali pregando a palavra de Deus. Talvez Paulo estivesse dizendo para esse grupo em Antioquia: meus irmãos, meus filhos, entendam, a salvação não é pela observância da lei de Moisés. Até mesmo Abraão, o pai, né, dos hebreus, ele foi salvo não por causa da circuncisão, mas porque creu no Senhor, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 4. Talvez Paulo estivesse dizendo para eles: meus filhos, percebam, entendam que a justificação não é mediante os méritos humanos, mas é mediante os méritos de Cristo. Ele cumpriu a lei perfeitamente em nosso lugar. E conforme disse o apóstolo Paulo aos Gálatas: se vos deixar circuncidar, de Cristo de nada vos aproveitará, porque ele veio cumprir justamente aquilo que nós não conseguimos. Eles tratam o problema, eles falam, eles pregam, eles ensinam. Não é corrigido, o problema não é resolvido, eles vão para uma esfera maior. Eles procuram então essa questão, enviar essa questão para os apóstolos e presbíteros que o antecederam, ou seja, a igreja de Jerusalém. Vamos lá enviar essa questão para uma autarquia maior. Vamos conversar com aqueles que vieram antes de nós. Vamos conversar com o apóstolo Pedro, vamos conversar com o Tiago, vamos conversar com o apóstolo João, vamos conversar com esses homens. Mas o que é isso, irmãos? Eles estão ali representando democraticamente a igreja, porque há representante da igreja de Antioquia e há representante também da igreja de Jerusalém, porque os irmãos de Jerusalém ouvem o testemunho de Paulo e Barnabé. Então eles vão para uma esfera maior. Isso é um princípio muito importante para a gente. A gente não conseguiu resolver um problema com o irmão, não resolveu pela palavra, vamos procurar um líder, vamos procurar o nosso irmão Reginaldo, né? Vamos procurar o nosso irmão o presbítero Júnior, né? Vamos procurar, né, nosso futuro aí, né, diácono Ricardo, né, Vitor. Vamos procurar esses irmãos. Os irmãos não resolveram, né? Vamos procurar o pastor pela graça de Deus, né? Deus dê graça e misericórdia, né? Mas o problema é isso, irmãos, é que a gente às vezes procura corrigir o conflito não pelos meios bíblicos, mas pelos meios carnais. Infelizmente, é a maledicência, é a fofoca, é agir na mesma moeda, é não falar mais com o irmão, é não orar mais por ele, é não cumprimentá-lo mais, é virar o rosto, é ser indiferente. Aí vai gerando amargura, ira, né? Blasfêmia, gritaria, até uma contenda maior, e vai gerando esse círculo, um círculo carnal. A palavra de Deus diz que não é esse caminho. A palavra de Deus diz que a gente tem que ensinar a verdade, temos que perdoar uns aos outros, temos que tratar com o outro o problema e não falar do problema para outros, antes de tratar com o irmão. Se não conseguir tratar com o irmão, o Senhor Jesus nos ensina que devemos então procurar os líderes da igreja. É isso que está acontecendo aqui, irmãos. O problema não foi resolvido em Antioquia, eles vão procurar uma esfera maior.
E um princípio também interessante é que quando há problemas de várias igrejas, que é o caso, há um concílio. Nós fazemos parte do presbitério de Caruaru, então nós não somos uma igreja independente. Então, se houver um problema de uma questão doutrinária, um problema maior que pode demandar com outras igrejas, a relação com outras igrejas, então esses problemas eles são tratados em um concílio maior, que no nosso caso é o presbitério. Ou seja, nós temos respaldo no nosso sistema de governo presbiteriano para tratar das questões. Nós não somos independentes, como aquela igreja de Antioquia e também de Jerusalém não eram igrejas independentes, eram igrejas presbiterianas, né? Tinham presbíteros ali em Jerusalém, eram igrejas presbiterianas que tinham uma federação de igrejas lideradas por presbíteros. Então nós percebemos, irmãos, aqui essas verdades, esses caminhos na resolução de conflitos. Uma outra coisa muito importante é que essa questão ela é debatida com pessoas sábias, com pessoas que têm entendimento. Paulo, Barnabé, depois com os presbíteros e apóstolos de Jerusalém. Lembra do que diz Provérbios 11:14? Na multidão de conselheiros há segurança. Então não se resolve conflito apenas com a intuição, apenas com o desejo do coração, ou com a sua própria mente, ou com o seu próprio pensamento. É importante a gente ouvir pessoas. E ouvir pessoas sábias, pessoas que têm entendimento da palavra. Conversa com um, conversa com outro, conversa com os presbíteros, os diáconos, os pastores, gente entendida mesmo, conversa. Vai procurar conselho, porque como diz a palavra, na multidão de conselheiros há segurança. Não caminhe sozinho, não faça isso. Você não é o dono da cocada preta, não é? Você não é o dono da razão. Tenha humildade, procure a opinião de outras pessoas. Abra mão muitas vezes do seu próprio pensamento, da sua razão, para ser sábio também e andar em conformidade com a palavra de Deus. A terceira e última lição, irmãos, é a paz na igreja. A paz na igreja não deve ser alcançada em detrimento da verdade. A paz na igreja não deve ser alcançada em detrimento da verdade. A passagem ensina ainda que a paz na igreja não deve ser mantida ou alcançada em um detrimento doutrinário, ou substituindo a verdade, ou minimizando a verdade, ou promovendo a falsidade, a mentira, ou sendo omisso quanto à mentira. Em prol da verdade, Paulo e Barnabé tiveram não pequena discussão com os judaizantes. Foram enviados a Jerusalém e os apóstolos e presbíteros se reuniram e se posicionaram firmemente em defesa da doutrina da salvação pela graça mediante a fé somente. Em defesa dessa e de outras verdades bíblicas, muitos foram perseguidos e muitos entregaram a sua própria vida, como aconteceu, por exemplo, na Reforma Protestante. E mesmo antes, os precursores da Reforma Protestante, quantos não perderam a vida por causa da verdade central e absoluta da palavra de Deus? Meus irmãos, a verdade não pode ser negociada. Vamos ter paz, deixa a verdade de lado, deixa os conceitos de lado, os fundamentos de lado, vamos só ter paz, em detrimento do que você pensa, do que você acha, de que seja qual for o seu credo. Nós não devemos andar assim. A verdadeira paz está fundamentada na verdade. Fidelidade acima da afabilidade com os homens. Foi assim que eles começaram a resolver esse conflito. E é dessa forma também, irmãos, que nós devemos resolver os nossos conflitos, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Vamos ficar de pé e vamos orar.